dia, bom dia, bom dia. Você é aluno do primeiro ano. Meu nome é Giovanni e estamos hoje iniciando o PET 2021. Não tem tanta empolgação assim não, né? Mas antes de nós passarmos para essa correção das atividades, te peço, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, acione o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos e deixe seu like, tá bom? Então, já vou informando a vocês que, além desse vídeo, nesse ano, eu vou fazer 2 vídeos por semana de cada PET. Como assim? Um só com a correção do exercício e o outro com a explicação da matéria, do conteúdo que está na semana do PET, né? Para que vocês consigam ter acesso de acordo com a sua demanda e o seu desejo, tá bem? Então vamos lá, o tema é célula, unidade da vida. Fácil, né? Coisa que você viu no fundamental várias vezes. E aí vamos lá. Os seres pluricelulares são formados por inúmeras células. Beleza. Nesses seres, todas as células são iguais? Justifique sua resposta. Eu coloquei 2 possibilidades aqui. A primeira, existem seres pluricelulares que não possuem diferenciação celular. Nestes, não há células diferentes. Por exemplo, os fungos pluricelulares, né, os cogumelos, por exemplo. Tem alguns que costumam não ter célula muito especializada, alguns costumam até ter. As esponjas, não é? Todas lá costumam ser iguais, as células. Então, todas elas têm cílios, todas elas empurram o alimento, todas elas digerem o alimento, todas elas absorvem o alimento. Então, não tem essa diferenciação, tá bem? Mas naqueles que há diferenciação celular, as células não são iguais, obviamente, né? Então, as células de tipos diferentes assumem funções diferentes, onde costumam ser agrupadas na mesma região por tipos celulares, que denominamos tecidos. Lembrando que o mesmo tipo de tecido, o mesmo tecido pode estar, né, em vários órgãos diferentes. Por exemplo, o tecido epitelial, nós temos ele na pele, nós temos ele no estômago, no esôfago. Então, quer dizer, ele está em vários lugares diferentes. Qual que é a função, qual região que ele está? Geralmente na parte superficial, na parte externa. Você vai falar assim, Giovanni, não tem a parte externa do estômago? Tem, é a parte onde o alimento passa. Ali seria a parte externa do estômago, que aí absorve e vai para a parte interna do corpo, né? Então seria tudo que envolve as partes externas do corpo seria esse tecido epitelial. Então é um exemplo que eu estou dando. E ele pode estar em vários lugares diferentes, tá bem? Então, tá aí um exemplo aí de tecidos, né? Células diferentes, células do sangue, células da pele, célula óssea, as musculares, as epiteliais, o neurônio, que é a célula nervosa, músculo liso. E aqui a diferenciação, né? Os órgãos que muitas vezes vão predominar esse tipo de célula, né? Aqui é uma célula epitelial com vilosidades que está lá no intestino, e aí vai, mas não deixa de ser epitélio, tá bom? Então, e aqui nos vegetais, né? Os meristemas, floema, epiderme, parênquima, esclerênquima, xilema, colênquima. Professor, precisa saber disso tudo? Não. Mas é só para você entender que existem células diferentes, tá bem? A tabela abaixo compara 3 tipos básicos de células. Complete a tabela de modo a relacionar as estruturas presentes e ausentes nos tipos de células. Beleza? Então tá aí a tabela. Nós temos células procarionte, célula eucarionte, animal e a vegetal. E as estruturas? Membrana plasmática, carioteca, parede celular, citoplasma, organelas e cromatina. Então vamos lá, nós vamos classificar entre presentes e ausentes. Membrana plasmática, procarionte, presente. Se não for membrana plasmática, não é célula. Então, já dei spoiler, todos têm que estar presente. Tem que ter membrana plasmática. Carioteca. O que determina carioteca? O que é carioteca? Carion, núcleo. Teca, envoltório. Então, a que não tem envoltório nuclear ou membrana nuclear é justamente a procarionte. Então, as eucariontes, tem. Pro é antes.
Então, antes da carioteca, procarionte. Eucarionte, eu sou de verdade, eu existo, então eucarionte. Parede celular, procarionte tem, de quitina, se for no caso das moneras, né? É de quitina. A eucarionte animal não, mas a eucarionte vegetal tem também, que no caso aí já é de celulose. Citoplasma, se não tiver citoplasma, não é célula. As organelas. Então, as organelas, nós podemos dizer que na célula procarionte tem, porque tem ribossoma. Aí tem gente que vai falar assim, não tem as membranárias. Então, a gente pode deixar que tem ou não tem. Você pode escrever aí, presente os ribossomos e ausente as membranárias, né? Tá. E aí, as outras duas tem. Já a cromatina, na procarionte não tem, porque não forma o cromossomo com as histonas, tá bem? E já na eucarionte animal e a vegetal tem. Então é isso aí. 3. A imagem abaixo foi obtida com o auxílio de um microscópio e mostra células do sangue humano. Entre elas estão glóbulos brancos dotados de núcleo e glóbulos vermelhos, células anucleadas. Os glóbulos vermelhos são produzidos em certos ossos do nosso corpo e perdem o núcleo durante seu processo de amadurecimento. Beleza? Esse tipo de lâmina aí se chama esfregaço. Como assim? Põe uma gota de sangue lá na lâmina, pega outra lâmina e esfrega ela assim, ó. Esfrega uma em cima da outra, e aí o sangue faz aquele... esparrama ele ali em cima ali, e aí forma esse jeito aí que a gente vai ver no microscópio, tá bom? Então tem esse tipo de célula, A1, essa aqui, e o 2, esse aqui, beleza? Não vai sumir a imagem, não. Analise a imagem e responda sobre as duas células indicadas. Qual mostra um glóbulo branco e qual indica um glóbulo vermelho? Justifique sua resposta. 1. Glóbulo branco. A área mais densa é o núcleo. Essa área escura aqui, ó, é o núcleo, tá? Você vê que ela tem núcleo. Tem alguma outra com núcleo? Tem uma aqui também, né? Mas aqui já é um tipo diferente de glóbulo branco daquele lá, né? Provavelmente. Tem um outro aqui que parece ter um núcleo também. Então, provavelmente seria um, tá bom? Os outros todos são glóbulos vermelhos, hemácias, tá? Glóbulo vermelho sem área mais adensada. Quer dizer, não tem núcleo. Inclusive, até é branquinho a região. Parece um biscoitinho dobrado, né? Mas não é vazado não, tá? Não é uma rosquinha, não. Não chega a esse ponto, não. Beleza? Beleza. Então, tá aí o glóbulo branco é o 1 e o glóbulo vermelho é o 2. Se estiver muito rápido, você dá pausa e copia, tá bom? B. Os glóbulos vermelhos podem ser considerados células procarióticas? Justifique sua resposta. Não, pois possuíram núcleo e após o amadurecimento perderam completamente o material genético, não apenas a carioteca. Como assim, Gil? Porque o que diferencia a procariótica da eucariótica é a presença da carioteca, ou membrana nuclear, pois ambas possuem material genético. Então, a procariótica e a eucariótica, elas possuem material genético, enquanto a hemácia não possui material genético nenhum, mas é porque ela perdeu. Ela tinha, mas ela perdeu. Sendo que na eucariótica esse material é delimitado pela carioteca. Beleza? Beleza, professor? Cite as partes da célula 1 visíveis ao microscópio óptico, onde se encontra o DNA desta célula. Beleza. Deu uma ampliada aí na imagem, tá todo mundo vendo, né? Então, as estruturas, o núcleo, onde se encontra o DNA, que é a parte mais adensada aqui, né? O citoplasma, essa parte rosácea aqui, e a membrana. Professor, não estou vendo membrana, eu não estou vendo algo que delimite a célula. Não está evidente na imagem. Membrana só dá para ser visto em microscopia eletrônica. No microscópio óptico não se vê, tá? Mas deduz-se onde ela está. Por quê? Porque tem um limite do citoplasma aqui, entendeu? Então, deduz-se que ela está aqui. A membrana, tá bom? 4. PUC do Paraná adaptado. Essa questão você vai ver. Eu estou dando uma voadora aqui já. A ilustração a seguir procura representar experimentos realizados em amebas e demonstram a importância do núcleo no controle das atividades celulares. Então, nós temos aqui uma ameba
beleza? Que é um protozoário, você já aprendeu isso. Tem um núcleo só, correto? O que o cientista fez? Partiu no meio. Ela regenerou. Olha aqui, ó. Pum, ela regenerou e ainda foi capaz de se reproduzir, beleza? Aí tem a parte, o fragmento que não tinha núcleo. Continuando, ele morreu. Em uma outra, vamos dizer assim, ele fez 2 vezes, em uma outra ele pegou um núcleo de outra ameba e colocou nela, fez um transplante de núcleo. Ela regenerou e, inclusive, reproduziu-se. Tá? Com isso, analise as afirmativas. Uma ameba com núcleo transplantado é capaz de se dividir. Correto. Olha lá, ela dividiu. O transplante do núcleo para o fragmento de uma ameba anucleada regenera as funções vitais da ameba. Sim, porque ela foi capaz até de se reproduzir. Sem o núcleo, ela morreu. Com o núcleo, ela viveu e ainda se reproduziu. 3. A porção nucleada da ameba cresce e vive normalmente. Sim, olha lá. A porção nucleada da ameba cresce e vive normalmente, inclusive até se reproduz. 1, 2 e 3, beleza? 4. A porção anucleada da ameba é capaz de se dividir normalmente. A porção anucleada da ameba é capaz de se dividir normalmente? Não, ela até morreu. Ela só foi capaz de se dividir com o núcleo. Mas a porção anucleada não foi capaz. A porção anucleada de uma ameba seccionada degenera. Sim, olha aqui, ó. Degenerou e morreu. Beleza? Então, o que nós temos como correto? 1, 2 e 3. Professor, está cheirando mal, porque eu já vi. Não tem alternativa. Não tem alternativa. Não! Falaram com ele assim, ó. Ele falou assim, é aquele colega que falou assim, posso copiar seu trabalho? Aí você fala, pode, mas copia diferente e ele erra tudo. Por quê? Porque ele não sabe copiar. Fizeram Ctrl+C, Ctrl+V errado. E a prova? A prova de que foi erro. A prova de que quem copiou a questão errada. Eu achei a questão. Eu achei a questão. E olha aqui, ó. É totalmente diferente. Uma ameba com núcleo transplantado é incapaz de se dividir a primeira afirmativa. Traduzindo, eles mudaram e erraram. Fizeram algo completamente errado. Ah, fui lá no Brainly e achei a resposta. Claro que você vai achar. O cara quer te dar uma resposta de todo jeito, mas não tem resposta. Lamento muito, não tem resposta. Tá bom? Vou até tirar daqui para não criar confusão. Não tem resposta. Você vai escrever para o seu professor sem resposta, pois as afirmativas corretas eram 1, 2 e 3. Pode escrever. Confia. A pessoa também erra. Mas é claro, a cada ano de PET, em uma semana acontece um erro no mínimo. Porque é o desespero, né? Fazer o Ctrl+C, Ctrl+V rápido para fechar o trabalho rápido. Eu tenho certeza que você já fez isso alguma vez na sua vida também. Então, vamos aprender a copiar da internet, tá bom? É bom que fica de lição para nós. No mais, a gente fica por aqui. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E não esqueça de acompanhar o vídeo lá com a explicação do conteúdo. Até mais. Tchau, com Deus.